Você já se questionou se dá para aumentar músculo e perder gordura ao mesmo tempo? Eu atendo muita gente aqui que quer um físico mais definido, um físico com menos gordura, mas não quer comprometer a massa muscular. E também tem gente que quer aumentar músculo, mas não quer aumentar a quantidade de gordura. A real é que dá para aumentar a massa muscular e reduzir gordura ao mesmo tempo. E eu vou te ensinar aqui exatamente como fazer isso. Meu nome é Felipe Guitarrari e nesse canal eu te ensino como treinar para alcançar um físico mais estético, com mais performance e tudo com base na ciência. Fica aqui porque hoje até o final do vídeo, você vai aprender como aumentar músculo e reduzir gordura simultaneamente. Mas antes, escuta essa história. Em 2020, eu perdi alguém que era muito importante para mim, que era o meu avô. Na verdade, ele era meu pai. E quando ele foi embora, muita coisa que fazia sentido para mim deixou de fazer. Eu não tinha o emocional fortalecido, minha saúde mental não era boa, eu não fazia terapia, e a forma que eu lidei com a minha dor foi comendo, descontando isso na comida. Então eu sempre que fui muito regrado com a minha alimentação, eu passei a fazer todas as refeições do dia livres. Ou seja, eu acordava e comia o que dava vontade. No almoço, muitas das vezes eu pedia iFood. Eu conheci quase todos os restaurantes da minha região. De noite, que era o momento que eu sempre gostava de comer doce, sempre tive mais vontade, havia um descontrole total. E com doces, que a quantidade calórica é extremamente alta. Eu gosto muito de sorvete, era o que eu fazia sempre. Depois de 2 meses fazendo isso sem parar, quase todos os dias, e os únicos dias que eu não fazia isso eram os dias que eu passava mal por causa do que eu comi no dia anterior, eu olhei pro espelho e eu vi algo que eu não gostei nem um pouco. Eu vi gordura na dobra do meu peito. Eu me lembro até hoje que eu trabalhava numa casa que tinha uma mesa de sinuca atrás, era onde eu fazia as minhas consultorias. E depois de um aeróbio que eu fui fazer, dos poucos treinos que eu fazia, eu tirei uma foto nessa mesa e eu vou mostrar aqui pra vocês do jeito que ficou. Tá? Então, aí você fala, poxa, Felipe, mas sentado assim qualquer um tem dobra. Não, 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 não. Eu vou mostrar pra vocês o físico que eu tava antes. Era esse físico que eu tava antes e foi assim que eu fiquei. Fiquei extremamente triste porque o luto ainda estava sendo vivido, mas não estava tão intensa a dor quanto era no começo, e eu precisava agir em relação ao meu físico. Eu não podia deixar isso, algo que eu demorei anos para conquistar, sair pelos meus dedos e ir embora pelo ralo. E eu precisava agir. Então, nesse momento, eu precisava exatamente aumentar a massa muscular que eu perdi, em peitoral, em ombro, perdi em membros inferiores, em quadríceps, em coxa, e eu precisava reduzir gordura, principalmente nessa região abdominal que eu tenho e em flanco, que eu acumulo muita gordura. Só que tem um ponto, a gente sabe que é muito mais fácil reduzir gordura e aumentar músculo de forma simultânea se o indivíduo parte de um nível de treinamento menor, o indivíduo que está começando no treinamento, parte de uma quantidade de músculo menor, tem pouco músculo e tem uma boa quantidade de gordura, já tem bastante gordura. Bom, eu tava 2 meses basicamente destreinado. Eu tinha menos massa muscular e eu tinha mais gordura nesse momento. Então eu tava em um ambiente bem propício para gerar isso. A primeira coisa que eu fiz foi ajustar meu treino, ajustar o meu treino de musculação para que eu voltasse a aumentar a massa muscular, ajustar o meu treino aeróbio para que junto com a minha alimentação eu gerasse um ambiente que favorecesse a redução de gordura. Mas veja bem, isso precisa ser muito bem calculado, porque se eu exagerar no déficit calórico, então na quantidade de calorias que eu vou deixar de ingerir e eu exagerar no meu cardio, é muito fácil de eu reduzir gordura e acabar comprometendo o meu aumento de massa muscular. Eu não quero isso. Eu não queria, eu queria aumentar os dois ao mesmo tempo. Então eu alinhei a minha musculação, alinhei o cardio e alinhei a minha alimentação para gerar um ambiente propício para tudo isso. Ah, Felipe, ok, mas como é que eu faço isso? Como que se alinhou isso daí? Como eu que estou partindo do zero faço isso? Ou como eu que já treino? Como eu faço isso daí? Eu já sou mais treinado, como é que eu resolvo esse problema? Ou eu não resolvo? Resolve, eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Agora a gente vai aprendendo passo a passo como aumentar músculo e reduzir gordura de forma simultânea. Então vamos lá, o primeiro passo é decida o que você mais quer. Como assim, Felipe? Eu vou decidir o que eu mais quero? Eu já falei que eu quero aumentar músculo e reduzir gordura, calma lá. Sei que você já me falou isso daí, mas o que eu quero dizer é em proporções. Você, no estado que você está, quer mais aumentar músculo ou você quer mais aumentar gordura, embora as duas coisas vão acontecer de forma simultânea? E aqui vem uma sugestão, tá? Se você é mulher e você tem um percentual de gordura entre 18 até 20, 22 aqui, até 20. Ou se você é homem e você tem um percentual de gordura que vai ali entre 8, 12%, por cento duas vezes, né? Vocês ignorem aqui. Vocês entenderam? Se você está nessa margem aqui, é totalmente possível você focar primeiro em aumentar sua massa muscular. Não primeiro, na verdade, mas em maior proporção. Por quê? Porque isso daqui indica uma quantidade de gordura
mas controlada. Indica que, embora você tenha gordura para reduzir, esse percentual mostra que você tem gordura para reduzir, então você vai alcançar isso também. Isso, na proporção dos seus objetivos, a gente pode fazer algumas alteraçõezinhas pensando em aumentar um pouco mais de massa muscular do que você vai reduzir de gordura. Agora, se você for homem e você está batendo 15% de gordura, né? Se você for mulher, está batendo 30% de gordura, embora você vá aumentar a massa muscular, a gente pode modificar aqui algumas estratégias para potencializar um pouquinho mais nessas duas adaptações essa redução de gordura. Então, o primeiro passo é você vai decidir o que você mais quer dentro desses objetivos. Embora você queira os dois, veja aí na proporção o que você deseja um pouco mais. Essa daqui é uma primeira orientação. Muito bem. E se o seu objetivo, depois que você ponderou esse primeiro passo aqui, é, na proporção, aumentar um pouco mais de músculo, né? Você quer reduzir gordura, mas você quer, frente à orientação, aumentar um pouco mais de músculo. Olha que legal, a gente tem um estudo, eu vou deixar até ele aqui para você, mas é de um cara chamado Murphy, e esse estudo é de 2022, tá? E o que eles mostraram nesse estudo aqui? Vou até fazer um desenho aqui para vocês acompanharem melhor. O que esse cara aqui, em 2022, observou, tá? Então, o que significa esse gráfico que eu acabei de montar para vocês? Aqui é a quantidade de massa muscular. Então, aqui é uma quantidade, a partir desse pontinho aqui, é uma quantidade positiva. Aqui é uma quantidade negativa. Ou seja, daqui para cima, o cara ganhou massa muscular. Daqui para baixo, ele perdeu massa muscular, ok? E o que são esses númerozinhos aqui? Esses números, 0, 500, 1000, 1500, representa o que a gente chama aqui de déficit calórico. Muito bem. Lembrando que, o que é déficit calórico? Suponhamos que você coma 2.000 calorias. E aí você gastou 2.500 calorias. Você tem um déficit calórico de 500 calorias. Se você gastou 3.000 calorias e ingeriu 2.000 calorias, você tem um déficit calórico de 1.000 calorias e assim por diante, beleza? Muito bem, isso aqui é déficit calórico. O que ele percebeu no estudo dele? Na verdade, é uma revisão, tá? Ele percebeu que quando os indivíduos começavam a aumentar o déficit calórico, a gente tinha um comportamento assim, ó. Quando o déficit calórico estava aqui, ó, em 0, o cara conseguia aumentar muito a massa muscular. Os indivíduos começam a ficar aqui. Cada bolinha dessa daqui é um indivíduo, beleza? Os caras começam a ficar aqui. Quando ele atinge 500 calorias de déficit, ainda tem um aumento de massa muscular, ok? Muito bem. O que começa a acontecer conforme, a gente tem a linhazinha aqui, conforme os indivíduos aumentam esse déficit calórico, começam a ingerir menos 1.000 calorias. É isso daqui que começa a acontecer, ó. O que é esse negócio que você está desenhando, Felipe? O que eu estou querendo dizer para vocês é que se você quer aumentar sua massa muscular, quando o seu déficit calórico é até 500 calorias, 10, você ainda, mesmo em um ambiente que você está comendo menos calorias do que você gasta, você ainda consegue aumentar músculo. Conforme você aumenta esse déficit calórico, você aperta a sua alimentação, é cada vez mais difícil de aumentar músculo. Inclusive, nesse estudo, eles observam que há uma perda de massa muscular. Então, se você, esse cara aqui, ou essa mulher, que quer aumentar um pouco mais de músculo do que reduzir gordura, o que eu sugiro é um déficit calórico leve. O que é leve? Até 500 calorias. Então, ajusta a sua alimentação para que você não ultrapasse isso daqui. Porque se você ultrapassar, vai ser mais difícil de aumentar a massa muscular. É impossível? Não, não é. A gente tem estudo em que até há um aumento, mas é cada vez mais difícil. E quanto mais aperta, mais difícil, mais difícil, mais difícil, beleza? Inclusive, se você não sabe gerar esse déficit calórico, você não sabe se alimentar para isso, também posso te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição um link em que nós temos uma planilha que você consegue elaborar a sua própria dieta sem depender de um nutricionista, sem depender de algum fator aí que seja algo limitante para você. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Agora, se o seu objetivo entre aumentar músculo e reduzir gordura tem uma ênfase um pouquinho maior em reduzir gordura, muito bem. E quando que vai ter uma ênfase um pouco maior em reduzir gordura? Por exemplo, se você é mulher e está ali acima dos 20, 22% de gordura, e se você é um homem e está acima de 12% de gordura, está batendo 15% de gordura, por exemplo, sua ênfase é um pouco maior em reduzir gordura, você até quer músculo, mas quer um pouquinho mais isso daqui, você até pode se aventurar por esses caminhos aqui, ó.
Você até pode se aventurar por 1.000 calorias, 800 calorias, 1.000 não, tá? Eu não recomendo chegar nisso daqui, a não ser que se parta de um percentual de gordura realmente bem mais alto. Mas ficar entre isso daqui, você até pode se aventurar, tá? Lembrando que quanto mais você se aventura para cá, quanto mais você aperta a sua dieta, você tem um resultado legal aqui, mas você acaba comprometendo, dificultando isso daqui, ok? Então, mesmo para você que quer um pouco mais de redução de gordura, você pode apertar um pouquinho dessas 500 calorias, mas eu recomendo que não aperte demais não, porque senão você só vai alcançar um desses objetivos, o outro vai ficar muito aquém do que você gostaria. Ah, ponto muito importante. Em ambos os casos aqui, a ingestão de proteína é fundamental. Como eu falei, se você não sabe como ajustar a sua alimentação, tem um link aqui que você pode clicar, a gente ajuda com uma planilha muito simples. Porém, o que é recomendado em relação à ingestão de proteína? Vou falar proteína porque é aí um dos macronutrientes mais importantes para que você alcance esses objetivos aqui. O que é indicado você ingerir de proteína por quilo corporal? De 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo corporal. Felipe, eu não faço ideia como que eu atinjo isso daqui. Link na descrição, a gente resolve para você. Segundo passo, como que você treina para gerar essas duas adaptações? Bom, para reduzir gordura, a alimentação é o carro-chefe. Então, como eu falei, manter o déficit calórico através da alimentação, e a alimentação é principalmente o que vai gerar seu déficit calórico, tá? É fundamental. Mas quando a gente pensa em treinamento, o principal papel do treinamento aqui é aumentar a sua massa muscular. Poxa, Felipe, mas eu também quero reduzir gordura, o treino não pode me ajudar a reduzir gordura? Pode, tá? O treino tem um gasto energético envolvido, o próprio treinamento de força tem esse gasto energético envolvido. Quando você faz um treinamento aeróbio, tem algumas adaptações que vão potencializar essa redução de gordura, mas não se esqueça que o que você quer também é aumentar músculo. Então aqui, para que esse aumento de músculo seja alcançado, a gente precisa de musculação. E como que vai ser essa musculação? Que vai ser esse treinamento de força aqui. Primeiro ponto aqui. Realize entre 10 a 20 séries por músculo por semana. Isso aqui é por semana, ok? O que são 10 a 20 séries? Por exemplo, você está trabalhando o peitoral, certo? E aí vamos pegar 3 exercícios para peitoral. Você fez supino inclinado, supino reto e você fez um crucifixo com halter. Se em cada um desses daqui eu fizer 4 séries, ao final eu tenho 12 séries, certo? Eu tenho 3 exercícios com 4 séries, eu já tenho 12 séries. Tá entre 10 a 12? 10. Isso daqui serve para a maioria da população, tá? Alguns indivíduos realmente vão precisar fazer uma quantidade de séries um pouco maior do que esse daqui para ver um resultado legal, mas isso daqui se aplica muito bem à grande maioria da população. 10, 20 séries por músculo por semana. Ajusta o seu treino dessa forma. Olha o treino que você está fazendo. Quantas séries você está fazendo para peito? Quantas séries você está fazendo para quadríceps? Quantas séries você está fazendo para posterior? A gente calcula isso daqui para todos os nossos alunos, inclusive na nossa consultoria. Eles não precisam pensar em absolutamente nada disso daqui, porque a gente planeja desde o treino de musculação ao treino aeróbio, até mesmo algumas estratégias relacionadas a como eles vão se alimentar. Se você quiser ter acesso a isso e não precisar pensar em absolutamente nada disso que a gente está fazendo, eu vou deixar um link, uma ficha de interesse para minha consultoria aqui na descrição, tá? É só você clicar e preencher. Mas vamos lá. Então a gente tem 10 a 20 séries por músculo por semana. O que eu sugiro que você faça nisso daqui? Eu sugiro que a gente venha no nosso passo B, que você selecione aqui, que você coloque essas séries com, por exemplo, 8 a 12 repetições em cada uma dessas séries. Então suponhamos lá que você está fazendo supino, beleza? Está fazendo um supininho. Imagina comigo, tá lá com a barra, tá? Tá fazendo um supino, colocou 20 quilinhos de cada lado, ajustando o peso para sempre fazer a margem inferior de repetições nas primeiras semanas. Então, para que eu consiga fazer 8 repetições no meu supino, eu coloquei 20 quilinhos de cada lado, 40 quilinhos no total, mais 10 da barra, 50 quilinhos, ok? Estou fazendo 8 repetições, chegando em 8 muito cansado, com aquela percepção de que eu não conseguiria fazer 9. Ok, nas semanas seguintes, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa quantidade de repetições até eu chegar aqui, até eu chegar em 12. Então nos meus treinos seguintes, eu tenho que fazer 9, tenho que fazer 10, tenho que fazer 11. Cheguei em 12, o que eu faço? Aí eu progrido o peso. Quanto do peso? Até 10%. Progride o peso e volta para 8 repetições. Percebem como é cíclico, né? Ajustei o peso para fazer 8,
Nos treinos seguintes não aumento o peso, aumento a quantidade de repetições. Cheguei em 12, aumento o meu peso até 10% e volto para 8. Dessa maneira você consegue sustentar por algumas boas semanas isso daqui, tá? Você vai progredindo e vai embora, e aí o que a gente chama de volume de treinamento tende a ser aumentado. Isso daqui para aumentar a massa muscular é fundamental. Ah, mas eu vou dividir isso daqui, vou fazer 10 a 20 séries por músculo, só que quantos treinos eu faço? Bom, o que eu sugiro, que já é suficiente para você aumentar a sua massa muscular, tá? É que você divida essas séries de 3 a 5 vezes na semana. Isso daqui já é suficiente, tá? Se você organizar para treinar de 3 a 5 vezes, nesse período, quando a gente fala do treino de musculação, sensacional. O treino aeróbio ele vai entrar onde? E quando a gente quer fazer o aeróbio? Na verdade, não é nem quando a gente quer, né? Muita gente nem quer fazer o aeróbio. Ou que negocinho chato de fazer. Vocês gostam de fazer? Eu não gosto, mas eu faço. Quando a gente pensa no treino aeróbio, a gente tem dois modelos principais aqui desse treino aeróbio, que vocês aí já devem saber. Imagina que você subiu numa biquinha, beleza? Ou tá lá na sua esteira, e tá fazendo de forma contínua, durante 10, 15 minutinhos. Qual é esse tipo de aeróbio que você colocou lá na intensidade 3 da bike, você colocou lá na esteira nos 5 km por hora e você tá andando? Qual é esse tipo de aeróbio? Isso daqui é o que a gente chama de aeróbio contínuo, de moderada intensidade. Então, com a intensidade moderada, ok? Aeróbio contínuo com a intensidade moderada. E qual que é o outro modelo principal que a gente tem aqui? Aquele modelo que você subiu na bike, você deu um sprint forte na bike, ou se você está na esteira, você começou a correr rapidinho na esteira, logo depois de um tempo você vai e começa a caminhar, e você diminui a intensidade da bike, ou seja, você vai oscilando, você vai aumentando, descendo, que é conhecido como HIIT. Felipe, para perder gordura, porque eu quero aumentar massa e perder gordura, qual desses dois é melhor? Muito bem, o que os estudos mostram pra gente? Que se o gasto energético, que se o quanto de calorias você utiliza aqui e o quanto de calorias você utiliza aqui for igual, os dois funcionam. Muito bem, tá? Então é isso que a ciência mostra. Por isso, o que eu sugiro para você que está nesse processo de aumentar músculo e reduzir gordura é que você escolha um desses modelos aqui, inclusive o exercício, não é só o modelo, mas escolha ou a bike, ou a esteira, ou o elíptico, mas que te traga um maior nível de aderência, porque você vai ter que sustentar isso daqui. É um primeiro ponto. Tá? Que te traga aderência. Então escolha esse exercício. Eu, particularmente, isso é no meu caso, gosto muito disso daqui, ó. Por que eu gosto muito do HIIT? Porque o HIIT é um exercício que eu não preciso fazer durante muito tempo. Eu vou dar um exemplo de HIIT para vocês, tá? Sei que vocês gostam de uma receitinha de bolo. Não, obviamente não é só esse modelo que funciona, é só um exemplo. Um modelo que eu gosto muito de utilizar no HIIT é fazer o seguinte: eu subo na esteira, e na esteira, eu caminho por 2 minutos e corro durante os 2 minutos seguintes. A minha caminhada fica em uma velocidade de 5 a 6 km por hora e a minha corrida fica numa velocidade de 9 até 12 km por hora. Conforme as semanas vão passando e o meu nível, o meu condicionamento cardiopulmonar vai aumentando, eu vou subindo essa velocidade. Então, se eu comecei caminhando no 5, eu passo para 5,5 depois de algumas semanas, chego em 6. Se eu comecei correndo lá em 9, por exemplo, eu vou subindo, vou aumentando essa quantidade de velocidade conforme as semanas vão passando. E faço isso durante 20 minutinhos. Eu tô falando 20 minutinhos, às vezes dá para encaixar em 15, às vezes dá para encaixar em 10, tá? E essa é uma das formas que eu gosto de fazer HIIT, porque me ocupa pouco tempo. Então você pode fazer esse aeróbio contínuo de intensidade moderada, você pode escolher no HIIT também, tá? Eu não sei se a gente já soltou ou se a gente vai soltar um vídeo falando especificamente sobre aeróbio, mas daí eu vou entrar de forma bem profunda sobre os detalhes, né? Quais são todos os modelos que a gente pode fazer sobre isso daqui. O meu papel aqui é mostrar para vocês que encaixar um pouquinho desse aeróbio, seja o modelo contínuo ou o HIIT, ou ao final do seu treino de musculação, ou em um momento separado na sua rotina, pode ajudar bastante a gerar isso daqui, ó. A gerar esse carinha aqui, ó. Déficit calórico. Só déficit calórico que o aeróbio vai gerar, Felipe? O aeróbio só serve para gerar déficit calórico? Não, tem uma sequência de adaptações ali. Você pode aumentar a sua quantidade de mitocôndria, que é basicamente um motorzinho que você tem dentro do seu organismo que produz energia. E quando você aumenta essa quantidade de mitocôndria, que é o motor que produz energia e utiliza a sua gordura como fonte dessa produção energética, se você aumenta essa quantidade de motores, você torna o seu organismo mais propenso, mais eficiente para utilizar essa gordura, suas reservas energéticas como forma de energia.
É mais fácil de perder gordura nesse tipo de ambiente. Você melhora o que a gente chama de sensibilidade à insulina, que é como você vai metabolizar a glicose que você comeu. De onde vem a glicose, Felipe? Por exemplo, você comeu lá o seu arrozinho, você comeu o seu pão, tá? Isso daí se transforma em glicose depois de ser metabolizado. Como essa glicose é transportada para dentro da sua célula? Ou se essa glicose não vai ser transportada para ser utilizada como fonte de energia, ela vai ser acumulada em fonte de energia, uma das coisas que dita isso, se você vai acumular isso tão fácil como gordura, uma das coisas que dita isso é o quão sensível à insulina você é. Mas eu não quero entrar muito nisso daqui. A única coisa que eu queria dizer para vocês é que o aeróbio vai ajudar nesse déficit calórico, vai ajudar nessas adaptações que, em um contexto geral, ajudam no processo de emagrecimento, porém tomem muito cuidado. Por quê? Porque, lembra desse número aqui, né? Se você começa a colocar cardio demais, o que pode acontecer? Você pode facilmente caminhar para cá. Caminhou para cá, o que pode acontecer? Facilmente você vai ter um ambiente em que isso daqui não é tão legal. Você não aumenta tanto músculo assim. Né? Até mesmo para quem quer perder um pouco mais de gordura, você precisa pelo menos sustentar a sua massa muscular. Então esse cardio ele precisa ser bem calculado. O quanto de cardio você vai fazer? Quantos minutos você precisa fazer para gerar um gasto energético suficiente que esteja dentro disso daqui? Tudo isso precisa ser calculado de forma individualizada. Como eu falei, a gente ajuda nisso daí, já fornecendo a planilha de alimentação para que esse déficit calórico seja gerado através da alimentação, mas se você quiser que eu calcule isso para você, pô, Felipe, calcula para mim, prescreve para mim quanto de cardio eu preciso fazer, né? O quanto disso daqui realmente é melhor para mim. Tem um link aqui embaixo, ficha de interesse para minha consultoria, eu resolvo esse problema para você, beleza? Você nem precisa se preocupar com nenhum desses estudos aqui, nem resolver isso daqui sozinho, ok? Mas é importante, de qualquer forma, que você tenha um aeróbio dentro desses conformes e que esteja adequado também com o déficit calórico que você vai gerar ali, frente ao seu objetivo principal, que é aumentar mais massa. Não coloca um déficit calórico tão grande. Quer perder mais gordura, você pode até aumentar um pouquinho esse déficit calórico, mas nem tanto, ok? Terceiro passo. Opa, esqueci um S aqui. Sono. O que é isso? Se você não dormir direito, vai dar merda. O que eu quero dizer? Na verdade, não sou nem eu que quero dizer, eu vou trazer um estudo aqui para vocês, tá? Vou até trocar de cor aqui que esse estudo merece. A gente tem um estudo de um carinha que chama Wang. Esse estudo é de 2022. O que esse cara fez? Ele e os colaboradores dele, eles pegaram 36 indivíduos com sobrepeso e obesidade. E eles dividiram esses indivíduos aqui em dois grupos. Os dois grupos, então a gente tinha o grupo 1 aqui e a gente tinha o grupo 2. Os dois grupos tinham o mesmo déficit calórico, ou seja, eles ingeriam menos calorias do que eles gastavam. Qual que era o cálculo para eles fazerem esse déficit calórico? A dieta era programada com 95% das calorias referentes à taxa metabólica basal de cada um desses indivíduos. O que é taxa metabólica basal? Vamos lá. Se você está dormindo, se você ficou o dia inteiro na cama, se você não faz absolutamente nada, você gasta uma quantidade calórica. Essa quantidade calórica é para manter as suas funções vitais. Você tem um gasto energético envolvido nisso. E isso é conhecido como taxa metabólica basal. Por exemplo, eu, Felipe, para apenas existir, não fazer absolutamente nada, ficar deitado o dia inteiro, gasto, por exemplo, 1.900 calorias, ok? Essa é a minha taxa metabólica basal. O que esses caras fizeram? Eles pegaram 95% dessa quantidade de calorias e fizeram uma dieta para esses caras com 95% dessa quantidade de calorias. Então eles estavam em déficit calórico, ok? Só que, qual foi a diferença desses dois grupos? Se eles tinham o mesmo déficit calórico, qual que foi a diferença? Esse grupo 1 aqui, ó, tinha um sono normal. Eles dormiam normalmente, o que eles já estavam acostumados, ok? Eles dormiam normalmente. Esse grupo 2 não. Vamos restringir o sono desses caras aqui. Então, esse grupo 2 tinha menos 60 minutos de sono durante 5 dias da semana. Então, por exemplo, de segunda a sexta-feira, eles dormiam menos 60 minutos por dia, ok? E no final de semana, eles, em relação ao sono habitual, no final de semana, 2 diazinhos só, eles dormiam mais 60 minutos nesse final de semana. Vocês percebem que mesmo que eles dormiam mais 60 minutos em apenas 2 dias, aqui, né? Que são só 2 dias, e aqui são 5 dias, vocês percebem que tem uma disparidade, né? Esses caras aqui
mais deixavam de dormir do que dormiam, ok? Então, esse grupo 2 aqui teve um déficit total nas horas de sono. Muito bem. O que eles investigaram no final desse estudo? Quais foram os resultados aqui? O que eles queriam ver? Eles analisaram que os dois grupos perderam o mesmo peso. O peso foi igual. O problema foi a composição dessa perda de peso. Dentro do mesmo peso que eles perderam, esse grupo 1 aqui, ó, que dormiu normalmente, de todo o peso que perdeu, perdeu 17% de músculo, ok? De todo, não é que ele perdeu 17% de músculo do corpo todo dele, não. Vamos lá. Ele perdeu dentro dos quilos da perda de gordura, por exemplo, eles perderam 5 quilos de gordura, ok? Por exemplo. Dentro desses 5 quilos, 17% foi de músculo para esse grupo aqui. Mas e esse grupo que teve um déficit no sono? Qual que foi o problema? Desse grupo que teve o déficit no sono, esses caras perderam 39% de músculo. Será que tem diferença? 17 para 39, acho que sim, né? O que significa? Você tá lá treinando bonitinho, tá comendo bonitinho. E aí, você não dorme bem. O que acontece é, você pode sim ter o seu aumento de massa muscular comprometido. Você pode, inclusive, perder mais músculo do que aconteceria se você dormisse normalmente. A ideia aqui não é perder músculo, ok? Mas a ideia é mostrar, de qualquer forma, que o seu sono pode afetar nessa condição da sua massa muscular. Então, durma adequadamente. Mas o que é dormir bem, Felipe? Eu não faço ideia se eu durmo bem e também não faço ideia o que eu posso fazer para dormir melhor, certo? Dormir bem é o seguinte, você pode dormir 7 a 8 horas dia. Essa daqui é uma primeira orientação. Você pode fazer o que a gente chama aqui de higiene do sono. O que é isso daqui, Felipe? Isso daqui basicamente é um conjunto de hábitos, beleza? É um conjunto de hábitos que, quando feitos em conjunto de hábitos, quando feito em conjunto, o cérebro já tá batendo prata aqui, né? Um conjunto de hábitos que fazem com que a qualidade do seu sono aumente, fazem com que você entre no seu sono profundo. Aquele sono que realmente faz com que o seu cérebro seja limpo, faz com que a sua memória seja sedimentada ali, que todo o seu processo cognitivo melhore, que você fique bem no seu raciocínio para o dia seguinte. Esse sono profundo é fundamental. Quais são esses hábitos? Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, evitar ficar exposto ali à luz do celular, à telinha, 1, 2 horas antes de dormir. Então, poxa, começou a chegar o horário de dormir? Restringe um pouco o celular. Eu sei que hoje em dia é difícil, eu também trabalho com o celular, trabalho com isso, tá? Mas façam o possível. Esse é o primeiro ponto. Deitou na sua cama, a cama é feita para dormir, cara. Deita e deixa o celular um pouquinho de lado. Isso vai te ajudar bastante também. O treinamento, se o treino é feito de forma muito intensa, tá? Muito vigorosa, muito perto do momento que você vai dormir, a gente já tem estudo mostrando que a qualidade do seu sono, se o treino é assim, o treino precisa ser forte, tá? Se o treino for assim, extenuante, isso pode prejudicar o seu sono. Então, bom, se vai fazer um treino tão pesado, tentar colocar em outro momento do dia. Isso vai ajudar o seu sono também. Agora, a gente tem alguns outros hábitos que envolvem essa melhora no seu sono aqui, que é a exposição à luz do sol, por exemplo. Então, quando você acorda, se expõe à luz do sol, não fica num quartinho fechado, não. Se você trabalha em home office, se expõe à luz do sol, abre a janela, fica ali 5 minutinhos, toma seu café com um solzinho no rosto, você vai perceber como isso vai melhorar. Resumindo, esses são os passos que eu apliquei, eu usei no meu físico naquele momento difícil, que eu contei para vocês, e que você também pode utilizar para reduzir gordura e aumentar a massa muscular ao mesmo tempo. Agora, se você gostou desse conteúdo, isso daqui agregou para você de alguma forma, compartilha com seu amigo, que pode ajudar para ele também. Comenta aqui o que você quer ver no próximo vídeo, o que faltou nesse vídeo aqui que eu não expliquei direito. Comenta que eu faço um outro explicando direitinho, e eu encontro vocês no próximo vídeo.